Olha aí, começando o nosso Manhã da Gente de hoje, vamos começar a semana falando da obesidade. Obesidade que você que está em casa aí, às vezes está passando, né, por essas dificuldades de emagrecer, né, tem um problema que é bastante grande, né, e a gente vai saber um pouco mais sobre este problema, né, o que é que desenvolve essa doença, por que as pessoas estão, né, aumentando um pouco mais, né, o que é que outras doenças que também acometem, né, por conta da obesidade. E hoje a nossa nutricionista é a Maria Agnes e também a psicóloga Renata Toscano estão aqui, maravilhosas, sejam bem-vindas, meninas. Tudo obrigada. bom? Tudo. Vamos conversar um pouquinho sobre obesidade. Você que está em casa pode mandar a sua pergunta através do nosso WhatsApp, caso você tenha, tá? No 981457570. Eita, Jesus, olha, vamos falar aqui com as meninas sobre obesidade. O que é a obesidade? Renata Toscano, vamos começar com você. Então, a obesidade hoje já é reconhecida pelo CID, né? No CID-10 a gente já tem uma classificação onde é reconhecida como uma doença. Então, assim, ninguém quer ser obeso, né? As pessoas, elas se tornam obesas por inúmeros fatores. É uma doença multifatorial que está relacionada não só a questões genéticas, mas também, Marília, a questões sociais, fisiológicas e também psicológicas, né? A gente percebe que a relação com a psicologia também, o emocional, tá muito relacionado, está muito interligado. É verdade. A questão da alimentação, mas é complicado demais, né? A gente gosta de comer. Por exemplo, eu mesmo amo comer, Renata sabe, né, que eu gosto de comer. Mas, minha gente, é complicado. Eu até engordei uns quilinhos a mais e tá sendo muito difícil, tá bem difícil perder. Não tá sendo aquele negócio muito rápido, como antigamente, né? Não sei se é porque a O idade, metabolismo muda também. Muda. Minha gente é 44, né? Dá licença, não parece muito não, mas é. E aí o metabolismo muda, o negócio fica mais lento, você quer perder rápido como antes, você não consegue perder aos poucos. Aí você já fica meio assim, nossa, tô perdendo tão devagar, o negócio não tá indo rápido, aí você começa a se desmotivar. E, enfim, eu queria saber qual o papel, né, da nutricionista nessa questão da obesidade, né, um relacionamento com a obesidade. Bom, vamos lá. É um dos papéis principais, né? Fora a questão psicológica, porque esse excesso de comer também está ligado a questões emocionais. Mas voltando para a parte de nutrição, a obesidade está muito relacionada a hábitos alimentares. Então, enquanto você não muda esses hábitos alimentares, você pode tomar milhões de medicamentos para perder peso e realmente você vai conseguir perder peso, mas isso não garante que depois você vai reganhar todo aquele peso ou então até mais, né, o dobro, que normalmente isso acontece. Então a nutrição vem aí para te ajudar nessa questão, diretamente na parte de hábitos alimentares, né, de hábitos alimentares mais saudáveis, que vai te levar até essa perda de peso. A gente costuma dizer que a perda de peso, ela é uma consequência da mudança de hábitos alimentares. Será que está relacionada, Renata, a questão do emocional? Porque às vezes, né, acho que muda um pouco o nosso emocional. Tem gente que é muito ansiosa, come desesperadamente, compulsivamente, enfim. Será que isso também está relacionado? Tá sim, Marília. O que a colega acabou de colocar, acho bem importante, porque eu recebo muito, né? Muitos pacientes encaminhados por nutricionistas, porque às vezes não conseguem seguir a dieta, ou às vezes conseguem, mas depois volta a ter o reganho, né? Então, assim, a gente precisa ter essa mudança de hábito, essa mudança de mente. Se a gente não mudar a mentalidade, consequentemente, se torna muito mais difícil que essa perda, de fato, ela se mantenha. Então, assim, os fatores emocionais, eles estão totalmente ligados. E aí é uma mão de via dupla, né? A partir do momento em que, por exemplo, eu posso desenvolver um quadro de ansiedade, de estresse, e posso, diante disso, ter um ato de compulsão alimentar e engordar a partir daí, como também, né, diante de todas as minhas inabilidades em lidar com os meus traumas, com as minhas questões emocionais, com os meus problemas, eu também posso descontar, né, ter na alimentação uma fuga e compensar todas as minhas questões emocionais nisso. E a partir daí você começa, né, a engordar e desenvolver transtornos alimentares. A gente também vê uma facilidade muito grande, né? Hoje em dia, eu estou vendo aqui nas fotos, né? Muito fast food, muita coisa, muita besteira. As pessoas às vezes deixam de almoçar, preferem comer um lanche que é mais rápido, né? E tudo isso, eu acho que acarreta, né, a obesidade. É isso que também faz com que descontrole um pouco, né?
Essa questão de comer, tipo, fora do horário, tem muita gente que come fora do horário. Quando vai comer, come demais, ou come qualquer coisa que venha pela frente. Isso também não pode estar causando, né, essa questão da obesidade? Sim, com certeza. Um dos pontos que a gente sempre ajusta, né, no acompanhamento nutricional é a questão de ter horários para comer. A maioria das pessoas, eu vejo isso muito em consultório, quase 90% dos meus pacientes chegam para mim com o seguinte relato: eu não tenho tempo para comer, eu como assim, não tem horário fixo, às vezes eu como em pé. Já recebi muito relato de pessoas que comem em pé, comem na correria. Come Isso dentro do tudo carro, atrapalha, né? Às vezes vai gente. levando dentro do carro, vai comendo alguma coisa. Exatamente. Então aí verdade. você também tem uma questão hormonal ali no meio, né? Se você come de forma rápida, numa rotina estressante, você tá ali naquele momento da refeição que deveria ser um momento prazeroso e tranquilo, você tá ali liberando hormônios como substâncias como, por exemplo, o cortisol, que está intimamente relacionado à questão de prejudicar a perda de peso, né? A perda de gordura. Então, você já tem essa questão aí do organismo voltado para isso. E também a questão de que você não mastiga direito, a saciedade, né? A resposta relacionada à saciedade não chega no teu cérebro, né, da forma certa, demora muito, então você começa a comer em grandes quantidades. Também tem outra questão, outro problema de não comer nos horários fixos, que é ficar beliscando o tempo todo. A maioria das pessoas faz isso e às vezes acha que não tem problema nenhum. Vai o tempo todo na geladeira, ou então pega ali um biscoitinho várias vezes. Então, assim, acaba perdendo a noção do quanto de calorias está ingerindo ali e também acaba estimulando o ganho de peso. Por quê? Porque você não dá um período em jejum para o teu corpo. Esse período em jejum, ele é essencial para a regulação da gordura corporal, né? Então, quando você tem essa constância em relação à alimentação, você tem ali a insulina, que é um hormônio, né? Que favorece o ganho de peso, ali atuando o tempo inteiro, né? É verdade. A questão da psicóloga entrar para ajudar, eu acho que também é importante. Agora, a psicóloga, minha filha, tem que dar entrar na mente da pessoa. Minha filha, olha, não é para comer. Como é que vocês fazem para ajudar as pessoas nesse caso? Porque não é fácil, principalmente quem gosta de comer. A gente bota um cadeado na geladeira, Não. a gente bota um aviso. Eu vejo um monte na internet lá. O que é que você veio fazer aqui? Não tem nada pra você. Quando abre Não, a você geladeira. acredita? Rápido que eu tava vendo, meu Deus, eu vi uma pessoa que fez uma cirurgia, e isso estava inclusive em alta uns tempos atrás, que colocou uma tela na língua, gente, que é pra não comer. Minha Nossa. gente, olha isso, viu? Isso é um castigo, né? É um castigo. Olha, eu vou conversar agora aqui com o nosso nutrólogo, o Abimar Buriti. Ele está também ao vivo aqui com a gente. Tudo bom, Abimar? Seja bem-vindo ao nosso programa. A gente está falando sobre a obesidade. Claro que a gente tem que incluir aqui você, viu? Para dar uma ajudada, né? Essa questão. Tudo bem? Bom dia. Olá, bom dia. Espero que esteja tudo bem com vocês. Por aqui, graças a Deus, tudo em paz. E eu fico muito surpreso com a oportunidade de começar a semana justamente falando sobre um tema tão importante. Né? Afinal de contas, a gente bateu esse mês 1 bilhão de pessoas obesas no país. Meu Deus. Né? Um assunto preocupante que traz repercussões sociais importantes. E olha, a obesidade também mata, né? E outra, é através da obesidade que vem outros tipos de doenças, né, doutor? Que tipo de doenças também está relacionada à obesidade? Olha, sempre que a gente fala em obesidade, nós devemos levar em conta o percentual de gordura. A partir do momento em que a gordura ela está em excesso em nosso corpo, nós ficamos predispostos ao desenvolvimento de doenças, que vão desde doenças cardíacas, como infarto, a doenças circulatórias, como AVC, a dificuldade na fertilidade, aumento na probabilidade de desenvolvimento de câncer, dentre outras doenças. A obesidade, ela inclusive é uma doença. A obesidade é uma doença crônica, uma doença que tem CID e que torna necessário o acompanhamento pelo resto da vida. E ela serve como uma porta de entrada para que outras doenças possam se avizinhar e até trazer um desfecho negativo. Doutor, deixa eu te fazer uma pergunta, né? A gente, quando não está conseguindo emagrecer com a alimentação, a gente quer uma ajudinha, né? Aí a ajudinha é o quê? Eu falo que é os venenos, lá em casa eu digo, eu vou tomar meus venenos.
os remédios, né? Que a gente toma para emagrecer. Você acha que é certo, não é? Tem que ter um acompanhamento médico também. Mas só os remédios não vai ajudar se você também fizer uma boa alimentação, né, Agnes? Enfim, e aí, o que você me diz sobre os remédios? A gente pode estar tomando para dar uma ajudinha? Eu acho que vale a pena, né? Dar uma ajudinha mais rápido. Esse negócio demora demais para emagrecer. Eu tenho 44 anos. Para emagrecer tá um óleo, tá uma luta. Mas nem com remédio eu tô conseguindo. Tá difícil, viu? Eu tô achando que não botaram as composições certas nesses remédios, não. Mas bora lá, doutor. O que é que você acha dos remédios? Quando as pessoas me perguntam o que é necessário para emagrecer, né, muitas pessoas afirmam que não conseguem emagrecer. Na verdade, as pessoas, via de regra, não conseguem fazer o que é necessário para emagrecer. Muitas vezes os pacientes chegam lá na clínica, né, e eles perguntam, mas doutor, o senhor faz o quê? E eu respondo sorrindo que eu sou um funcionário do nutricionista e que eu sou funcionário do profissional de educação física. O meu serviço é fazer com que o paciente seja capaz de cumprir aquilo que o nutricionista e o profissional de educação física dizem que é o correto. Então, muitas vezes o paciente não consegue fazer porque ele não tem a energia para ir para a academia. Às vezes ele sofre de um distúrbio de compulsão que o leva a comer mais do que deveria. A maior parte das pessoas comem não porque tem fome, mas porque tem vontade de comer. Nesse contexto em que o paciente não tem um domínio de si, não é interessante que ele seja julgado, é importante que ele seja ajudado. E é aí onde os medicamentos muitas vezes podem trazer um efeito positivo. Lembrando que recebe tratamento aquela pessoa que tem indicação de fazê-lo. Ou seja, na verdade, não trata-se de trazer um medicamento para emagrecer, mas trata-se de medicar pessoas obesas ou pessoas que têm sobrepeso acompanhado de comorbidades, ou seja, pessoas que têm sobrepeso, mas que já estão doentes. Nesse contexto, fazer uso do medicamento, ele soma. Aí os medicamentos, eles podem estar em diversas linhas. Tem medicamento que diminui a vontade de comer, tem medicamento que diminui a fome, tem medicamento que faz com que a pessoa excrete mais alimentos, quer seja através da urina, que pode ficar doce, ou através das fezes, que podem ficar doce e gordurosa. Se bem que ninguém vai provar as fezes, né? Para saber se está doce ou gorduroso. Pois é, a gente não tem como nem sentir, né? Eu tô ficando difícil. Agora, engraçado, viu? Dia desse, eu notei que eu comi... Deixa eu ver o que foi que eu comi. Acho que foi pizza. E eu passei a noite inteira com minha boca doce. E até o outro dia doce eu queria comer coisa amarga. Eu tenho que sair esse doce da minha boca. Que negócio doce. Tô sentindo doce na minha boca. Será que eu tô com diabetes? Eu já ficava pensando. Meu Deus, será que eu sou diabética, né? Porque eu não sei. Vou na internet, porque o doutor Google também, né? Ele ajuda a gente a ficar mais doida. Aí a gente vai e corre pro médico de verdade. Mas aí, doutor, essa questão de ficar com a boca doce, será que isso pode ser um início também de diabetes? Ou eu já tô pré-diabética, eu acho, meu filho. Com certeza, porque eu gosto de um doce danado, viu? A diabetes, ela se aproxima da gente de uma forma insidiosa. Então, anos antes do desenvolvimento da diabetes, a gente já apresenta algumas características em nosso corpo. Por exemplo, algumas pessoas aparentam acantose nigricans, que é quando as dobras ficam escurecidas. Aquilo ali é um indício de resistência à insulina, e a resistência à insulina termina culminando com a pré-diabetes e posteriormente com a diabetes tipo 2. As outras características que envolvem a diabetes são uma sede excessiva, a pessoa bebe muita água e de repente a pessoa é levada a urinar repetidas vezes. Então a pessoa pode ter polaciúria e polidipsia, pode ir muitas vezes ao banheiro e pode ficar sentindo uma necessidade muito grande de ingestão de água. Já esse sabor doce na boca não está dentro dos sintomas que compõem diretamente o que se leva a suspeitar a diabetes. Entretanto, fica uma dica, sempre que houver percentual de gordura alto, provavelmente o paciente trará o seu corpo inflamado. E o excesso de inflamação conduz à resistência à insulina, que é quem leva ao quadro de pré-diabetes. E isso faz com que o paciente acumule gordura com mais facilidade. Então, se no decorrer da vida a pessoa está com dobras escuras, fica urinando muito, bebe muita água, consome muito doce, engorda com facilidade, perde gordura com dificuldade, deve-se investigar se ela já não tem a resistência à insulina. Porque se isso for diagnosticado, é possível tratar com antecedência sem que o paciente chegue a ter o diagnóstico de fato de diabetes. É verdade. Vamos botar um esparadrapo que no instante resolve, né? Fecha a boca, dá tudo certo.
Olha, vamos soltar a nossa pergunta aí, Duda. Tem pergunta? Bora lá. Bora lá. Qual a pergunta aqui? Bom dia, tenho uma mania de comer assistindo televisão. Isso é certo? É a Joyce lá de Mangabeira, eu acho, né? Não, Joyce Mangueira de Nova Floresta. Lá daqui da Paraíba é uma cidade aqui pertinho. Meu Deus, esse negócio de comer assistindo, porque tem gente que come, né? Principalmente criança. Vocês, né, já notaram? Que criança come, aí fica lá assistindo, aí para olhando pro tempo. Mas adulto também tem isso, né? Não é verdade, meninas? É. Vocês acham que é correto? Eu vou conversar com as meninas aqui e o doutor também entra pra gente bater o papo. O que vocês acham dessa questão de comer, Agnes? Você que é nutricionista. Assistir, comer, dá certo isso? Não, porque no caso você não está comendo com atenção. A atenção, né, ela é uma das etapas relacionadas à digestão, né? Inclusive quando você come com atenção, a gente começa primeiro, come com os olhos, né? Aquilo que o pessoal diz, você já manda sinais para o teu cérebro, né? Que para ele se preparar ali que vai vir um alimento, né? Então essa preparação ela é essencial, passar por todas essas etapas é essencial para que você consiga passar pela digestão de forma suficiente e consiga encaminhar para o teu cérebro a sinalização de que você está saciado no momento em que você está saciado. Porque se você come distraído, é bem provável que você vai comer uma quantidade maior do que aquela que seria necessário para te dar saciedade. Ou nem comer direito, não é não, Renatinha? Ou Não, nem com comer. certeza. Você não está atento, você está ali, aí come devagar e daqui a pouco passa até a vontade de comer. Tem gente que passa a vontade de comer. Já tem gente que come desenfreado, nem sabe que está comendo mais e mais Come ali. rápido É demais. verdade? É. Acaba ativando a ansiedade, né? Você tá ali, não tá se percebendo e acaba comendo muito mais do que você realmente necessitava. Lá em casa, acho que eu sou o contrário de todo mundo, né? Lá em casa, meus meninos, né? Tirando o João, que gosta de comer igual a mim. Mas o outro lá, o pequenininho, o Caio, e o pai, meu filho, se ficar assistindo, eles comem devagar, que eles passam a manhã inteirinha, até terminar da hora do almoço. Eu nunca vi isso não, viu? Mas Comem aí, devagar, Marília, quase parando, de minha gente. Mas aí a importância também de fazer a alimentação à mesa, Isso. né? E centrada naquilo que você está disposto a fazer. Você não está comendo, então você tem que comer. E tudo que a gente faz, a gente tem que jogar toda a nossa atenção plena naquilo. É Né? verdade. Mastigar a quantidade correta, dando as pausas, evitar líquido. Então tudo isso ajuda no processo, né? É verdade. E aí, doutor, o que é que você me diz? Bem, eu sempre penso o seguinte, que o que se passa no meio externo reflete o que existe dentro de nós. O meio externo reflete o interior, né? Então, muitas vezes, o paciente ele tem distúrbios de ansiedade relacionados, por exemplo, à serotonina, que é um neurotransmissor presente em nossa cabeça, que muitas vezes nos conduz a aumentar a ingestão de produtos doces, de carboidratos. E esses excessos alimentares culminam com o desenvolvimento de compulsões. Essas compulsões atendem a desejos internos da gente serenar a alma. Entretanto, elas não são saudáveis e, de fato, não serenam a alma. Quando a gente assiste à televisão, muitas vezes a gente desliga um pensamento que está muito aleatório, que está muito forte, e a gente foca em assistir a algo. Se a gente junta isso com a comida, é o prato perfeito. É a fome com a vontade de comer. Você consegue focar porque está assistindo à televisão e obter o prazer porque você recorre à comida. Essas pessoas que têm um excesso de peso por ter um padrão de beliscadores, elas precisam ser tratadas. É importante que, a princípio, se faça a substituição para que o beliscar seja de alimentos saudáveis, que essa pessoa receba um atendimento psicológico para que ela obtenha uma melhor estabilidade mental e que aqueles casos que assim não possam ser resolvidos sejam tratados através de tratamento medicamentoso. Inclusive, existem os medicamentos específicos para as pessoas que têm esse padrão de beliscadores. Ou seja, saúde se constrói e se constrói de forma holística, com uma ação conjunta que vislumbre não apenas o prato, mas sobretudo a mente e o indivíduo. Maravilha. Tem mais uma pergunta, Duda, por favor? Coloca aqui. Bom dia, sou mãe de uma criança de 6 anos e tem 40 quilos. Nossa, ele se encontra na obesidade, a Maria aí, 40 quilos, uma criança de 6 anos, meu Deus do céu. Caio, meu filho, como um pouquinho. Caio tem 8, acho que Caio pesa uns 22 quilos. Meu Deus, o Caio tá muito magrinho. Bora lá, criança de 6 anos, 40 quilos. É muito quilo, né, não, minha gente? O IMC dele deve estar E bem aí, alto. doutor? 40 quilos é muito quilo, né, para uma criança de 6 anos? 6 anos tem que ter quantos quilos, mais ou menos, gente? Meu Deus, muito quilo, né, doutor? É muito peso, né?
É muito peso e assim, é algo mais comum do que atualmente a gente espera, né? Os quadros de obesidade na infância são cada vez mais constantes. Né? Eles se relacionam diretamente com o uso de telas. As crianças praticam menos atividade física e passam mais tempo expostas a telas. Inclusive, já existem estudos que apontam uma relação direta entre o tempo de tela e a qualidade de saúde das crianças. E se relaciona também com os maus hábitos alimentares. É verdade, mas né? também... Porque hoje os lanches são constantes, o acesso aos lanches é mais fácil. Eu me lembro que quando eu era menina eu só tomava refrigerante no domingo. Né? Hoje em dia, todo dia o povo toma refrigerante. Mas sabe o que é que eu acho, do fundo do meu coração? Que muitas vezes essas crianças, elas sofrem, inclusive devido a questões familiares. Porque muitas vezes os próprios pais são sedentários, os próprios pais disponibilizam os alimentos que vão engordar, e muitas vezes é necessário que se trate toda a família. Porque, por exemplo, do ponto de vista de abordagem medicamentosa em crianças, via de regra a gente deve evitar. Então, assim, é um problema biopsicossocial. É um problema que envolve o corpo, a mente e a sociedade em que a própria criança está inserida. Agora, com esse menino que come, gente, come mais que eu, viu? Menino come mais que eu, gente. Eu conheço uns meninos que comem tanto, que eu digo, misericórdia, como é que esse menino come tudinho? Uma criança, né? E assim, eu não sei que danado tem ali dentro daquele estômago daquele menino, não, que, olha, gente, eu conheço uns três meninos que eu digo assim, eita, se ele botar aqui, eu e ele come mais que eu. Os meninos criança mesmo, 7 anos, 6 anos, 8. E aí eu fico assim, pensando, que danado acontece? Que essa é distúrbio alimentar, doutora? Pode ser distúrbio alimentar, né? Aí entraria a parte da psicologia, mas pode ser também o que o doutor pontuou em relação à influência dos pais. Os pais, meu filho acha bonitinho, exatamente. Tá, né, gordinho. Eu atendi uma criança até essa semana, foi bem engraçado, inclusive, que eu tive que entrar no mundo dele, para ele se abrir, pra gente conseguir, né, intervir ali. E um dos relatos dele foi que a mãe dele não fazia isso. Porque ela não compra. Porque ela não come. Mas você come de meia-noite. Ele falando pra mãe, tá entendendo? Aí ela olhou pra mim e disse, eu acho que tem muito também do exemplo. Eu disse, com certeza. Com certeza, você tem os exemplos em casa, né? É claro. Com certeza. Nessa fase da criança, né, ela se espelha muito nos pais. Com certeza. Mas é como a gente sempre fala, né? As crianças, elas são vítimas de onde elas vivem. Então, às vezes, quando chega um adolescente, uma criança no consultório, a demanda daquela criança é reflexo da desestrutura de uma família. Então, muitas vezes, é o pai realmente e a mãe que não tem aquele hábito, que não tem aquela preocupação. E, consequentemente, aquela criança, ela vai absorvendo, né? Ela é uma esponja. Mas, além disso, tem a necessidades emocionais. Muitas vezes é uma criança que tem vítima, sofre bullying na escola, muitas vezes é uma ansiedade, é um TDAH que pode ser descompensado, né, na questão dos alimentos. Então, assim, o acompanhamento com o psicólogo, com o psicopedagogo, com o nutricionista, com o pediatra, né, que tem que estar ali sempre acompanhando essa criança, esse adolescente, para poder ver se os níveis de desenvolvimento, de peso, tá tudo dentro adequadamente, né? É verdade. Maravilha, adorei o papo com vocês. Muito obrigado, doutor. Muito obrigado pela sua participação aqui. As meninas também, obrigado por vocês terem vindo aqui também bater um papo comigo. Gente, foi muito bom, espero que vocês tenham aí pego para vocês, né? E vamos embora, se tratar, se cuidar, vai no nutricionista, vai no psicólogo, no nutrólogo, vai onde você precisar ir para tentar fazer a sua dieta certinho e fazer tudo bem direitinho. Porque não adianta você fazer a dieta, daqui a pouco vai, pula aí a seca da dieta, vamos dizer assim, né? E vai como desenfreado no outro dia. No sábado, domingo eu tô liberada. Aí pronto, você come durante... a semana inteira você faz dieta, sábado domingo você... Pronto, o lixo já era, minha gente. Né? A semana você perdeu uma semana aí de tempo, porque no sábado domingo você descontou tudo. Aí, Deus, não dá certo, tá? Então tem que ter muita moderação com isso, né não? Muito obrigada, viu, gente? Bom dia. Por nada, bom dia. Olha aí, gente, foi um pequeno intervalo, eu volto já já, sai daí não.